Quinta, 30 de dezembro. Verso para memorizar. Vocês precisam perseverar, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Hebreus 10, 36. Estes últimos dias. Ouça Hebreus 1, verso 2. Mas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Hebreus 9, de 26 a 28. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas, para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E, assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Hebreus 10, verso 25. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Hebreus 10, versos de 36 a 38. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Hebreus 12, de 25 a 28. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Hebreus 10, 25 e 36 a 38. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa, porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Hebreus 12, 25 a 28. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois, se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Pergunta 8. Que ponto Paulo enfatizou especialmente em relação ao tempo? Há um elemento muito importante destacado pelo apóstolo que acrescenta urgência à sua exortação. Os leitores estavam vivendo nos últimos dias, e as promessas estavam para se cumprir. É interessante como veremos que em todo o documento Paulo comparou sua audiência com a geração do deserto diante da fronteira de Canaã, pronta para entrar na terra prometida. Ele os lembrou: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não irá demorar.
E então os encorajou. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé, para a preservação da alma. Essa última exortação lembrou aos leitores e lembra a nós sobre os perigos que o povo de Deus tem experimentado através da história pouco antes do cumprimento das promessas divinas. O livro de Números fala exatamente disso. O registro bíblico diz que 2 vezes, pouco antes de entrar na Terra Prometida, Israel sofreu derrotas importantes. Na primeira vez, registrada em Números 13 e 14, vários líderes espalharam dúvidas entre a congregação, o que fez com que a fé do povo de Israel falhasse. Como resultado, a comunidade decidiu nomear um novo líder e retornar ao Egito, bem no momento em que estavam prestes a entrar em Canaã. Na segunda vez, os israelitas se envolveram com a sensualidade e a falsa adoração em Baal-Peor. Embora Balaão não tivesse sido capaz de trazer maldição sobre os israelitas, Satanás usou tentações sexuais para liderar Israel na adoração falsa e no pecado, e assim trazer o desagrado de Deus sobre eles. O apóstolo avisou os leitores de Hebreus contra os 2 perigos. Primeiro, ele os exortou a apegar-se à confissão de sua fé e a manter os olhos fixos em Jesus. Em segundo lugar, os exortou contra a imoralidade e a cobiça. Finalmente, os exortou a dar ouvidos e a obedecer a seus líderes. Tendo em vista nossa compreensão do estado dos mortos, de que assim que fecharmos nossos olhos na morte, a próxima coisa que veremos será a segunda vinda de Cristo, por que podemos dizer que todos vivem nos últimos dias?